Olá, nosso grupo é formado pelo Luca, pela Vitória Cavalcante e por mim, Vitória Lima, e nós iremos apresentar a prática de fundição em cera perdida. Bom, nosso trabalho ele se divide em três etapas. Então, a primeira é a introdução, a segunda metodologia e depois resultados e discussão. Quando a gente fala em introdução, a gente está falando especificamente do entendimento inicial do processo como acontece na indústria. Então, olhando para o livro do Peter Billy, a gente vê algumas etapas, eu estou tentando destrinchar em algumas a mais, para ficar um pouquinho mais didático. Então, a primeira etapa seria a construção do molde. Esse molde pode ser de ligas, metais mais fortes, vai depender de fato da função, né? Mas ele é super importante, por quê? Porque a partir das dimensões que esse molde for ter, vai refletir no nosso produto final, né? Então é super importante a precisão do molde em questão de dimensão. Segundo, a gente vai injetar através de máquina a cera, né? Dentro desse molde. Essa cera precisa ter algumas características também, precisa ser resistente, precisa ter uma estabilidade dimensional também. E após o modelo criado, depois dessa injeção, a gente vai acoplar esses produtos em uma árvore, né? Que a nomenclatura, que nessa árvore vão ter vários produtos, né? Vários modelos de cera, como a gente vê aqui no lado esquerdo. Essa árvore vai servir para a gente imergir todos esses produtos ao mesmo tempo, né, de maneira sequenciada, na verdade, dentro de uma pasta refratária. Nessa pasta vai recobrir todo o nosso modelo de cera, e aí essa pasta geralmente é formada por sílica coloidal, né? Pode até ter várias vamos dizer assim, várias camadas e de pastas até diferentes, beleza? A gente vai ter uma pré-secagem dessa pasta refratária quando a gente tirar desse banho, dessa imersão, para que a gente consiga colocar no autoclave, né? Essa secagem vai ajudar na estabilização dimensional. E aí, quando a gente coloca no autoclave, a gente vai ter um gradiente térmico, né? Que na literatura ele fala que o ideal é ser um gradiente alto de temperatura, onde esse gradiente vai ter a fusão dessa cera, então ela vai escoar, né? E vai ficar só a casca refratária. Essa casca vai servir oca, né? Vai servir para a gente aplicar o metal dentro dela e para enchê-la toda, né? Após a solidificação do metal, a gente vai retirar essa casca através de processos mecânicos mesmo, para que a gente tenha um produto final, tá? Produto que vai ser preciso e a ideia é que ele seja o melhor acabado possível. Perfeito? E um exemplo disso, um exemplo desse processo na indústria é a própria fábrica da Rolls-Royce, que é uma fábrica de carros, mas também fabrica motores, né, pás para turbinas. Então, acho que o grande diferencial, assim, de maneira bem resumida, desse processo é o cuidado com cada etapa do processo. Então, quando a gente vai fazer um modelo de cera, existe uma pessoa específica para estar olhando para aquele modelo de cera, para estar ajustando qualquer aresta ou ponta solta, para estar colocando tudo que aquele modelo de cera precisa para ser o mais perfeito possível, já que é um produto de alta sensibilidade, né? Visto que ele vai estar exposto a muita tensão térmica, tensão mecânica também na sua atuação, né? E aí, o grande diferencial mesmo que o engenheiro fala é que é um metal que tem um único cristal, né? Fazendo com que ele seja mais forte, né? Aguente mais tensão. E aí, a gente vai para. Quando o metal está solidificado, ele passa por várias inspeções de qualidade, de maneira individual. Então, raio-x, verificação de dimensão através do computador, um olhar até de um especialista mesmo para verificar qualquer tipo de defeito mais visual, mais aparente, para garantir sempre a qualidade, né? Então, isso é um exemplo que eles fazem também por cera perdida, mas tem esses adicionais a mais dentro do processo. E comparando com o nosso processo dentro do nosso laboratório, a gente tem algumas diferenças também, super resumida.
Então, no nosso laboratório a gente utiliza silicato de sódio ao invés de sílica coloidal, que na indústria é utilizado. Na nossa prática a gente utilizou borracha de silicone ao invés de metais, outros tipos de materiais que na indústria são utilizados. E tudo isso vai diferenciar no acabamento final, né? Como é de se esperar, né? Então, no nosso caso, a gente injetou de maneira manual mesmo a cera dentro do nosso molde. Só que na indústria é feito de maneira automatizada por máquinas e, querendo ou não, os materiais que a gente utiliza geram uma produtividade inferior à indústria, né? É de esperar isso, com esses processos mais manuais, acaba gerando porosidade, alguns defeitos que são comuns em um processo mais manual, né? Um processo mais didático, a gente quer, de fato, entender os processos gerais. Perfeito? Então, é sobre isso. Em relação à metodologia utilizada na prática, a primeira parte foi a construção da árvore modelo. Inicialmente foi mostrado um cavalo de jogo de xadrez de madeira que serviu como modelo. Ele possui uma peça extra de cera que é o canal de ataque. Esse canal de ataque ele é utilizado para conectar o modelo na árvore modelo, como a gente vai ver adiante, e também para facilitar a remoção da peça após o metal líquido solidificar. Além disso, para fazer a peça em cera, utiliza-se borracha de silicone. A borracha é obtida a partir de silicone líquido com o uso de um catalisador, num processo que dura em torno de 10 minutos. O molde de borracha de silicone é então feito quando o modelo é colado em um copo descartável. Feito isso, a mistura de silicone líquido e ativador é colocada envolvendo a peça, como podemos ver na apresentação. O modelo é então removido do molde e a cera líquida é adicionada. Esses elásticos que são vistos nas imagens são colocados para segurar o molde, porque ele precisou ser cortado para retirar o modelo de madeira. E assim, alguns pontos do molde de borracha são essa vantagem, que é a possibilidade de fazer várias peças de uma só vez, e após cerca de 10 minutos, a solidificação da cera. Outro ponto importante é que as peças foram conectadas na árvore modelo. Uma vela foi utilizada para conectar as peças no tronco da árvore. Nessa imagem, nós podemos ver a bacia de vazamento e a seção de choque, onde o metal se acomoda, sobe de forma lenta e preenche as cavidades do molde correspondentes às peças. Isso resulta em um melhor acabamento superficial, porque parte da turbulência é evitada, bem como o defeito de gota fria. Pode passar. A segunda parte inclui a produção de uma peça de xadrez, que é um peão de alumínio. Nessa parte, em vez da árvore modelo, o procedimento inclui a cobertura da peça de cera com várias camadas de uma casca cerâmica. Antes do vazamento do metal, a cera é removida a 200 graus e a casca cerâmica é calcinada a 600 graus por 1 hora. E alguns pontos importantes sobre a casca são: essa casca ela deve ter refratariedade, ou seja, ela precisa suportar o metal líquido em altas temperaturas, ela deve ser facilmente removível para não danificar a peça e ela possui várias camadas que são pintadas. A camada mais interna possui uma granulometria mais fina, o que permite um melhor acabamento superficial. Já as outras camadas melhoram a estrutura interna e a resistência ao choque da peça. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre a confecção da peça e a conexão na árvore modelo, a gente pode ver essa primeira imagem aqui, onde tem todo o procedimento de formação da árvore e tudo mais, até o item 4 aqui, que é quando tem a camada refratária. E a gente pode perceber que o processo de fundição em cera perdida, ele também é conhecido como fundição de precisão, porque a gente consegue obter peças cada vez mais precisas de acordo com as inspeções que até o Luca falou na introdução. Então, como foi dito na metodologia, essa árvore ela é confeccionada a partir de silicone líquido, que foi utilizado uma borracha a partir de um catalisador de 10 minutos. Então, nesse molde, como a gente pode ver nessa árvore, foi vazado cera de abelha, produzindo um cavalo de xadrez, e logo em seguida ele foi soldado, entre aspas, com uma cera de vela mesmo, para prender ele nessa árvore.
A cera de abelha, ela possui um ponto de fusão em torno de 62 a 65 graus Celsius. Então, dessa forma, a gente pode ver que ela é retirada no aquecimento de forma fácil, né? Então, as vantagens da confecção dessa árvore, como a gente pode ver aqui no slide, é justamente a diminuição da turbulência do metal líquido devido a essa seção de choque presente, né? Já que ele sobe até preencher as outras cavidades, como a Vitória falou. E aí a gente consegue evitar esses buracos que a gente pode ver aqui, porque nessa peça ele foi vazado diretamente nesse molde, né? Não teve a confecção da árvore, então por isso a gente teve essa porosidade. A vantagem da árvore também é a produção em larga escala, porque a gente pode ver que são 4 peças sendo produzidas, né? Então, cada vez mais peças no mesmo tempo podem ser produzidas a partir da confecção da árvore, e além da possibilidade de uma precisão cada vez maior no acabamento das peças fundidas. Nesse outro slide, onde são produzidas 3 camadas para a confecção dessa casca, para o modelo de cera, que trata de uma peça única, feita a partir de um peão de xadrez em parafina, aquele que eu mostrei com a porosidade lá. A camada 1 ela é feita de argila, que constitui 88%, mais o silicato e a areia, que participaram com 6% cada, e a massa de água foi de 43 gramas para 100 gramas de extrato. Essa composição ela tem o objetivo de conferir uma boa fluidez, e o tempo foi de 30 minutos para a secagem dessa camada. Já a camada 2 tem 70% de cimento, 30% de arisco e 12 gramas de água para cada 50 gramas de concreto. A camada 3 foi 90% de arisco peneirado, 10% de silicato de sódio neutro e massa de água igual ao dobro da massa total do silicato. E essa mistura recobriu as amostras por 3 vezes, com um tempo de cura de 30 minutos entre as aplicações. Ao final da aplicação das 3 camadas por 3 vezes, a casca foi exposta ao sol para secar durante 40 minutos, como a gente pode ver nessa imagem dessa casca retirada do molde já. E os ligantes dessas camadas, eles são formados por um gel de sílica em uma solução hidrolisada de éster, como a gente pode ver na fórmula aqui abaixo, né? Muitas vezes se utiliza álcool e água, mas nesse caso, acredito que a gente usou só água. E uma forma de acelerar essa cura a frio é por adição de CO2. Passando aqui para o próximo slide. Opa, passou demais. A gente pode falar um pouco sobre como é feita essa remoção da cera e essa calcinação. É importante citar que nessa etapa, a cera utilizada para a confecção do peão de xadrez foi a parafina. Diferente da cera de abelha mostrada na confecção da árvore, essa parafina ela possui um ponto de fusão de cerca de 90 graus Celsius. Mas, para garantir que ela seja retirada quando envolvida por essa casca refratária, foi aquecido num forno mufla do laboratório de fundição, numa temperatura de 130 graus Celsius durante 1 hora. Em seguida, a gente tem 2 etapas de calcinação. Para garantir a remoção da cera remanescente, que sempre fica, né, no molde, e dos voláteis, CO2 e água, que podem causar alguns defeitos na peça fundida. Primeira etapa, em que levar o molde para a estufa para retirar o vapor de água até uma temperatura de 200 graus Celsius, que é a máxima do forno, né? E a segunda etapa em submeter esse molde às temperaturas de 200, 300, 400 e 600 graus Celsius durante 20 minutos cada um, uma forma de reduzir o volume de gases presente. Fato também de que para evitar um choque térmico nessa casca e evitar que ela quebre ou fissure de alguma forma, o forno ele tem que ser resfriado até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius para depois poder ser aberto e retirado dessa casca. E antes de vazar o metal líquido, é importante pré-aquecer essa casca a em torno de 200 graus Celsius para fornecer uma melhor fluidez do metal, além de reduzir o choque térmico, né, nessa diferença de temperatura entre o metal líquido e a casca que já está resfriada. Então, o motivo da calcinação da casca cerâmica, além do que a gente já citou acima, que é a remoção desses gases, é também evitar que essa umidade em contato com o metal líquido não provoque o borbulhamento do metal, que isso pode respingar no operador alguns danos, né, que não é o que a gente quer. Então, além disso, é importante a refratariedade para suportar o metal líquido e ser fácil de ser removido. A gente pode ver um exemplar aqui
que foi utilizada no vídeo que o professor mostrou, e ela, com o martelamento mesmo, ela pode ser removida facilmente. Sobre o aquecimento do molde cerâmico e vazamento, a casca cerâmica, né, como já foi mencionado, foi calcinada a 600 graus Celsius por 1 hora antes do vazamento do alumínio. Isso foi necessário, como a Vitória falou, porque mesmo depois da remoção da cera, poderia haver umidade. A umidade no vazamento do metal ela é bastante prejudicial porque ela causa borbulhamento e ejeção de metal líquido, ocasionando riscos para o operador. E por isso, há necessidade desses equipamentos de segurança que são mostrados nos slides. Esses equipamentos são o avental, a luva, a perneira de raspa e o protetor facial. E os riscos envolvidos envolvem principalmente essa possibilidade de projeção de metal líquido nas regiões em que os EPIs vão atuar. Pode passar. Em relação à avaliação da qualidade da peça, é possível observar que existem alguns defeitos no modelo utilizado, principalmente na parte superior e na base. Esses defeitos foram refletidos na peça final. Além disso, a peça também apresenta a linha que divide a metade superior e inferior da borracha de silicone, o que também é um defeito para o modelo de cera. E pode-se perceber também, como foi mencionado, porosidade na peça pelo fato de que o alumínio não foi desoxidado, além da rugosidade devido ao regime turbulento do forno de indução. E também na base da peça, como a gente pode ver nessa imagem, há a presença de rechupe. Pode passar. Bom, é isso. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigada.